Olá, hoje é sexta-feira, estamos começando mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para receber tudo que nós estamos produzindo por aqui. Estamos no mês de agosto da campanha Azul Vermelho, que tem por objetivo conscientizar sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde vascular. Importante sempre estarmos, prevenindo e tratando. Por isso que nós vamos conversar com o cirurgião vascular, Dr. Rafael Palhares. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada por atender a nossa equipe. Muito obrigado, Stephanie. Obrigado, TV Câmara, pelo convite. Para mim é um prazer falar sobre saúde vascular, sobre mudança de estilo de vida, porque ainda mais nesse mês de agosto, que é o mês azul e vermelho, é um mês que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular ela tem para incentivar essas medidas de prevenção, para que a gente possa se antecipar aos problemas, que a gente sabe que os problemas relacionados à saúde vascular são sempre bem sérios e importantes que a gente se previna. Doutora, quando a gente fala sobre prevenção e tratamento, já remete, é claro, às doenças, Então vamos começar falando um pouquinho também sobre tipos de doenças que podem, acometer o nosso sistema vascular. São doenças venosas, arteriais, que tipo de doença? O nosso sistema vascular, ele funciona da seguinte forma. A gente tem as nossas artérias e as nossas veias e também tem os vasos linfáticos. Então o sangue ele sai do coração, vai pelas artérias distribuído ao corpo todo e depois ele volta pelas veias, Então a gente tem doença nessas áreas todas, tanto artérias como veia. De um modo geral, as doenças mais graves que a gente tem da circulação são relacionadas com as artérias, que são a doença arterial periférica, que são obstruções das artérias das pernas ou dos braços, tem a obstrução carotídea, que tem um risco elevado de fazer AVC. E também temos doenças graves das veias, que principalmente a tão temida trombose, É isso que eu ia perguntar para o senhor. Você já falou dessas três que são as que apresentam maior risco aos pacientes, Mas no geral, todas as doenças relacionadas ao nosso sistema vascular, elas apresentam algum tipo de grande risco, além dessas três? Os riscos maiores que a gente tem são sim, então vamos lá, doença carotídea, risco de AVC, as doenças arteriais periféricas, risco de amputação, trombose, risco de embolia pulmonar, e que isso é gravíssimo e pode levar ao óbito bem rápido, e as doenças venosas, como as varizes, podem ocasionar feridas de difícil cicatrização. Doutor, essas doenças relacionadas à nossa saúde vascular, em geral, elas têm sintomas parecidos ou cada uma tem a sua especificidade? Cada uma tem um sintoma mais característico, Então, e outra coisa muito importante, por exemplo, a doença carotídea, que pode dar um risco de AVC, ela é totalmente assintomática. Então, quando a gente tem algum sintoma, é sinal que você já tem uma doença avançada. Então, por isso é muito importante que a gente se antecipe a isso, Agora, por exemplo, as doenças arteriais periféricas, os primeiros sintomas são dor ao caminhar. Então, a pessoa anda e sente dor. Nas doenças venosas, a gente já tem o inchaço, aquele cansaço no final do dia, uma sensação de formigamento, de peso. Então, ela é um pouco mais gradativo, E cada uma tem uma manifestação diferente, porém os fatores de risco são parecidos. Que a gente precisa mexer são nesses fatores de risco. No caso que o senhor falou da questão do AVC, que quando o paciente sente o sintoma já está muito próximo, como se antecipar, Que tipo de exame que o paciente deve procurar estar fazendo nesse caso de prevenção, assim, para ver se está tudo certo? Perfeito, essa é uma pergunta muito legal, porque primeiro a gente precisa saber
qual é o paciente que a gente está lidando. Então, dependendo do paciente, o que ele tem de fator de risco, se ele tem diabetes, se ele tem pressão alta, a gente já pode antecipar um exame muito importante que é o Doppler, é o ultrassom das carótidas. Ele é o primeiro exame que a gente pede e ele serve como uma investigação precoce. Então, se o paciente ele tem fator de risco, se ele fuma, se ele tem pressão alta ou dependendo de uma certa idade, esse exame faz parte de uma rotina de investigação. Com ele a gente consegue detectar se esse paciente tem já algum grau de obstrução, se a gente vai precisar fazer algum outro exame mais invasivo para poder saber exatamente o problema ou se a gente vai fazer só um acompanhamento periódico disso. No caso do AVC, doutor, ele tem estágios, por exemplo, assim, que ele é mais grave em alguns casos. Isso varia muito de paciente para paciente ou é a situação ali da carótida que tem a ver? Vamos lá. A carótida é uma das causas de AVC. Então pode ter AVC por outras causas, inclusive a causa cardíaca ou embolia de outras áreas, até um pouco mais frequente que a doença carotídea. Mas existe sim grau de comprometimento. Então a gente sabe que quando a gente tem um comprometimento grave da carótida, o risco de ter um AVC maior é grande, né? Alguns pacientes, eles dão alguns sinais pra gente de que pode ter um AVC. Aí ele pode ter o que a gente chama de ataque isquêmico transitório. Então o paciente faz um sintoma igualzinho do AVC, só que ele melhora com menos de 24 horas. Então, se ele melhorou em menos de 24 horas, isso a gente chama de ataque isquêmico transitório. Ele é um indício de que daqui a pouco ele pode ter um AVC. Isso aí é super importante para a gente fazer uma investigação mais a fundo. Com relação à nossa saúde vascular, como um todo, quais são os principais fatores de risco? Principal fator de risco e muito importante, principalmente para essas doenças arteriais, é tabagismo. Isso é muito grave. Hoje em dia, ainda bem que isso está saindo de moda. E os cigarros eletrônicos também entram nesse fator de risco. Outra questão, diabetes, pressão alta, obesidade, sedentarismo, né? Então, isso são os fatores principais que a gente tem para as doenças vasculares. Existe também a hereditariedade, a condição genética, mas que isso a gente não consegue mudar. A outra grande maioria a gente consegue mexer e melhorar. Doutor, no caso das mulheres grávidas, por exemplo, é comum elas terem problemas relacionados à saúde vascular? É sim, né? A gestação, a gente sabe que a gestação ela faz uma predisposição para algumas doenças vasculares, principalmente as doenças venosas, isso por alteração hormonal durante a gravidez e também com o crescimento do útero na pelve da mulher, ele faz uma compressão das veias na pelve, então a mulher aumenta o risco de ter varizes, aumenta o risco de aumentar os vasinhos que incomodam muitas mulheres, e aumenta o risco de trombose. Então é bem importante um check-up nas gestantes para que a gente evite a trombose. É isso que eu ia perguntar, se teria como, no caso das gestantes especificamente, prevenir isso. Existe, uma das coisas que a gente previne muito a condição de problemas venosos na gestante é o uso da meia de compressão, isso é muito importante. E outra coisa super importante, tanto na gestação como em qualquer outra fase da vida, é que a gente se mantém ativo. Então a gestante, não é porque ela está gestante que ela não pode fazer atividade física, que ela não pode se manter ativa. Então isso também é uma forma muito importante de prevenção. Ainda falando para as mulheres, a questão das mulheres, o anticoncepcional, ele tem influência nessas questões relacionadas à nossa saúde vascular? Também tem bastante influência, porque assim como na gestação, o anticoncepcional ele pode ser um anticoncepcional hormonal, né? E a gente sabe que o estrogênio ele é bem prejudicial para a circulação. Então, os anticoncepcionais que usam o estrogênio podem favorecer a formação de varizes e pode favorecer a formação de trombose. Então, o paciente que já teve trombose não é indicado usar o estrogênio. Pode usar outras formas de anticoncepção, mas o estrogênio a gente tem que evitar.
É sempre importante ali na hora conversar com o ginecologista para que possa fazer essa adaptação para evitar também esse tipo? Super importante, é muito importante a gente ter esse link e essa atenção integral, né? Então é super importante, eu sempre recomendo quando a paciente chega com alguma queixa de varizes ou de trombose, que ela busque outra alternativa de anticoncepção para que não use o estrogênio. No caso dos homens, o que interfere mais nessa questão das varizes? Porque o homem também acaba tendo, assim como as mulheres, né? Mas sim. Os homens têm sim varizes e classicamente a gente acaba vendo os homens numa situação mais grave de varizes. Uma porque eles não dão tanta importância estética para isso, apesar que isso tem mudado bastante. Tenho bastante paciente homem que está se preocupando hoje em dia com a parte estética. Uma outra questão é que nós homens, às vezes, a gente não faz depilação dos pelos, então as varizes às vezes ficam escondidas atrás do pelo e ali ele não está vendo muito, então ele vai procurar ajuda muito mais para frente. E então a gente acaba pegando os casos de homens num estágio mais avançado da doença, o que não é legal. O ideal seria a gente se antecipar. Então uma dica aí para os homens, vocês precisam olhar mais para suas pernas. Agora uma pergunta assim que, né, talvez o senhor já tenha recebido no consultório, mas doenças relacionadas ao nosso sistema vascular, elas têm cura? A gente pode falar em cura ou é tratamento? Existe sim a cura, tá? Então controle e cura anda bem próximo uma coisa da outra, né? Então, por exemplo, a doença carotídea, né, que a gente falou bastante no início aí. Se a gente tiver um grau elevado de comprometimento, a gente vai ter que fazer algum procedimento cirúrgico. E esse procedimento você vai deixar praticamente curado, né? A questão de varizes, né? A gente tem um controle adequado. É claro que assim, quem tem tendência a ter varizes pode ter a vida inteira. Então a gente fez o tratamento agora, você vai ter que fazer um acompanhamento, mas mais para frente você pode ser que tenha que fazer de novo. E outra doença muito importante que está bem em alta hoje em dia é o lipedema, que a gente também cuida disso. Então os vasculares são os mais indicados para cuidar disso. E aí as pessoas falam que às vezes o lipedema não tem cura. A gente consegue chegar com o tratamento adequado e com o cuidado adequado numa condição praticamente de cura. Você melhora a qualidade de vida dessa paciente de tal forma que sem cirurgia você consegue falar que ela está curada, apesar de você não poder afirmar isso, mas o controle é tão bom, ela melhora tanto a qualidade de vida que a gente chega na quase cura. Tá certo. A gente vai continuar conversando com o doutor, a gente vai falar bastante também a respeito da prevenção, né? Como que é a prevenção para esses casos relacionados à saúde vascular, também a importância da mudança do estilo de vida para que a gente possa ter uma saúde vascular melhor. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vocês não saiam, daí a gente já volta já. Estamos de volta com Você Saúde, hoje falando um pouquinho a respeito do mês de agosto, onde nós estamos na campanha Azul Vermelho, que lembra sobre a importância de cuidarmos também da nossa saúde vascular. A gente está conversando com o cirurgião vascular, Dr. Rafael Palhares, e agora a gente vai falar um pouquinho da importância da mudança no estilo de vida para prevenir que a gente tenha problemas relacionados então à nossa saúde vascular. Doutor, o que a gente pode falar, né, começar a falar a respeito da prevenção? Como que a gente pode se prevenir de ter problemas relacionados à saúde vascular? Perfeito. Eu acho que a gente está num mês aí muito importante para isso. Esse é um assunto que eu gosto muito, porque eu acho que a gente pode, com medidas simples, mudar a trajetória de vida em todos os sentidos. Então a gente, através da saúde vascular, a gente pode mudar a qualidade de vida da pessoa. E a gente tem algumas coisas simples que a gente pode mexer e que vai impactar muito, tanto na saúde da circulação, como na saúde geral das pessoas. O que é preciso primeiro a gente saber com relação à nossa saúde vascular? Como que a gente pode cuidar dela? Então vamos lá. Como a gente falou no começo, a gente tem os fatores de risco. Então, diabetes, obesidade, tabagismo, pressão alta.
Então vamos lá, se a gente pegar obesidade e tabagismo, são coisas que a gente consegue mexer, a gente consegue tirar isso da pessoa. Pressão alta e diabetes é uma coisa que se a pessoa tem não vai ter cura, mas tem um controle. E para a gente fazer isso, o que a gente precisa? Alimentar bem e fazer uma atividade física regular. Então isso é fundamental para a saúde como um todo e para a saúde da nossa circulação nem se fale. A nossa alimentação, ela precisa ser muito modificada para que a gente consiga aí cuidar da nossa saúde vascular? Isso é uma coisa que assim, poucas pessoas falam hoje em dia. A maioria dos vasculares não comenta sobre alimentação e acha que isso não é importante, mas isso é uma coisa que eu tenho visto muito no meu dia a dia. Quando eu comecei a passar um pouco disso para os meus pacientes, eu comecei a ver uma mudança muito importante de sintoma, uma importância também ali na perda de peso que também impacta na saúde vascular. E não precisa ser uma mudança drástica da alimentação. As mudanças drásticas, muitas vezes você não consegue fazer ela muito. Então acho que tem que ser uma coisa gradativa, sem radicalismo. E se a gente fizer alguns ajustes simples, que não vai ser tão impactante do ponto de vista de qualidade de alimentação, mas que você passa a comer coisas certas, nos momentos certos, sem extravagância, você consegue ter uma resposta muito boa. Que tipos de mudanças básicas assim que a gente pode fazer, por exemplo? A gente pode, vamos supor, você pode tirar o pão do dia a dia. Nunca mais vou comer pão na minha vida? Não. Você vai comer em momentos certos, um dia ou outro, mas a gente tem o costume de comer pão de manhã, pão no café da tarde, pão de manhã, pão no café da tarde. Essa mudança pode impactar. Outra coisa, a gente tem o costume de comer muito alimento inflamatório. Então os ultraprocessados, bolacha, biscoito, os condimentados, ketchup, mostarda, pimenta, tudo isso você vai estar gerando uma inflamação crônica. Inflamação crônica está relacionada com doença venosa, inflamação crônica está relacionada com lipedema. Então, se a gente não mexe nisso, a gente deixa um pilar do tratamento de fora. Bebida alcoólica também tem essa influência, doutor? Bebida alcoólica tem, né? Então, principalmente porque as bebidas alcoólicas elas geram uma desidratação. Então, assim, beber água é muito importante, é básico para a nossa vida. A água faz parte de todas as reações das células do nosso corpo. Nosso corpo é formado por mais de 70% de água e quando a gente faz a ingestão de bebida alcoólica, a gente causa uma desidratação. Então isso é super importante, que a gente não é parar de beber bebida alcoólica, não é isso, mas você não pode tomar todo dia. Outra coisa, se a gente fala de cerveja, a cerveja ela é super calórica, um alto nível de carboidrato, e você não vai tomar uma cerveja, você vai tomar uma caixinha. Aquela cervejinha do final de semana que normalmente não é uma só, né? A gente acaba extravasando, mesmo que deixe só pro final de semana, tem que tomar esse cuidado. Tem. E outra, né? Você fala, tô tomando cerveja, eu tô me hidratando. Pelo contrário, a cerveja ela não hidrata, ela desidrata. É claro que você não vai, se você gosta muito de tomar cerveja, você não precisa nunca mais tomar cerveja, mas precisa ter tudo um equilíbrio. Doces, refrigerantes também tem esse impacto? Muito, né? O doce, o açúcar, ele é muito prejudicial. Então ele aumenta o índice glicêmico, ele aumenta o risco de diabetes. O diabetes é um dos principais fatores de risco para as doenças vasculares. E é a mesma questão da bebida alcoólica. A pessoa normalmente quando gosta muito de doce, ela come muito doce. Come doce todo dia. Então, vai tomar café, é mais açúcar do que café. Então, a gente tem que controlar isso. E hoje em dia, a gente tem opções muito boas para suprir a necessidade ali que a pessoa tem de comer doce, sem que seja açúcar. Então, a gente tem algumas alternativas muito boas, né, que você consegue não comer doce, tá? Eu já estou há 2 anos sem comer doce. E eu não passo vontade, eu tenho alternativas que eu consigo suprir a minha necessidade de doce. Então passa pra gente, né, doutor? Porque aquele docinho diário, assim, é complicado pra gente que sempre tá, né, todo dia ali querendo um docinho pós-almoço. Aquele docinho pós-almoço acaba se tornando um problema.
Explica pra gente mais ou menos que tipo de alternativas que a gente pode ter aí para quem gosta muito de doce, assim como eu. Realmente, dá uma vontade, né? Você passa ali depois do almoço, um docinho com café, é gostoso. Mas uma coisa que melhora bastante a nossa vontade de doce, quando a gente faz primeiro uma ingesta boa de proteína durante a alimentação, essa vontade já melhora. Quando a gente se hidrata bem, essa vontade também dá uma aliviada. E se realmente está com muita vontade, tem alternativas hoje em dia que não é o açúcar, que também supre essa necessidade. Então a gente tem barrinhas de proteínas que são adoçadas, que não é com açúcar, que também supre essa necessidade. A gente pode comer uma fruta. Então a fruta, ela tem o açúcar da fruta, mas ele é saudável, ele não é prejudicial igual o açúcar que é colocado no doce. Então eu sugeriria uma fruta ou uma barrinha de proteína, né? E fazer uma hidratação certa, né? Do jeito que você precisa fazer. A gente tem que tomar de água hoje em dia de 35 a 45 ml por quilo de peso. Então você faz a continha ali e aí se você estiver se hidratando bem, isso já tende a diminuir um pouco essa vontade. E o açúcar também é aquela coisa, né? À medida que a gente vai reduzindo o consumo dele, a gente vai perdendo aquele paladar, assim, que a gente quer muito doce, né? Isso, e hoje em dia o café é muito marcante, né? Porque a maioria das pessoas está deixando de usar açúcar no café. E aí eu sou assim, né? Todo mundo parou de tomar o café com açúcar, hoje em dia não consegue mais tomar com. A gente se acostuma com o paladar, depois passa a ficar até um pouco enjoativo. Doutor, antes da gente passar para a questão do impacto que os exercícios físicos também têm na nossa saúde vascular, existe algum tipo de alimento, né? Eu sei que às vezes é complicado a gente falar disso por conta de cientificamente comprovado, essas coisas, mas existe algum alimento que pode ajudar na nossa saúde vascular? Sim, existem alguns alimentos que a gente diz que eles são alimentos anti-inflamatórios, né? São alimentos que comprovadamente já fazem uma redução dessa inflamação crônica que é tão ruim para o lipedema, para as doenças venosas, até para as doenças arteriais. Então, por exemplo, as folhas verdes são ótimas, então couve, espinafre, o gengibre é maravilhoso, é um ótimo anti-inflamatório. A cúrcuma, né, o açafrão, a cúrcuma é excelente anti-inflamatório. Então a gente tem que colocar esses alimentos no nosso dia a dia, né? Você não precisa só comer isso, mas você tem que colocar um pouquinho disso no seu dia a dia. Aumentar, né, essa alimentação balanceada, digamos assim, durante o dia, se preocupar mais com a nossa alimentação, junto com o exercício físico, é uma boa combinação aí? Isso é a receita do sucesso, né? Porque assim, a gente tentar balancear melhor a alimentação e você fazer uma atividade física regular, isso é a chave do sucesso, tanto para perda de peso, para saúde vascular, para prevenção de outras doenças como o infarto, o próprio AVC, que não seja só por conta da carótida. Então isso aí é fundamental, associado com uma boa hidratação. A pessoa que ela já tem alguma predisposição ou que ela já tem ali um diagnóstico de alguma doença vascular, ela pode realizar qualquer exercício ou tem alguns que sejam mais indicados? A gente, assim, eu costumo falar que a pessoa precisa fazer o exercício que ela faz, né? Então, assim, não adianta você falar, você tem que fazer aquele exercício tal, mas, assim, tem que ser uma coisa que a pessoa gosta de fazer e que ela cria aquilo como um hábito. E é importante, assim, se a pessoa já tem algum problema específico, que ela faça um check-up antes para saber, principalmente por questão cardíaca, né? Para saber se aquele nível de exercício está condizente com ela. Nos exercícios do modo geral da circulação, a gente sabe que os exercícios que usam a panturrilha, né, falando em retorno venoso, a gente sabe que caminhada, corrida, isso favorece o retorno venoso. Então, para as doenças venosas, esses exercícios são muito indicados. Mas qualquer exercício feito sob boa orientação precisa ser feito. O senhor falou de um assunto importante que é a questão da panturrilha. Quem vai para academia e pula exercício de panturrilha tá fazendo errado, né? Tá.
Na verdade, assim, o movimento de andar é o que está estimulando a panturrilha e estimulando ao retorno venoso. Agora, todos os nossos músculos são importantes, né? A gente tem a panturrilha como o coração da perna. Então é importante a gente trabalhar também os músculos da perna. Todo mundo, a maioria das pessoas vai para academia e não gosta de malhar a perna, né? Os homens principalmente, mas isso aí é muito importante. Doutor, quantas vezes mais ou menos na semana é indicado a realização de exercícios para que a gente possa ter uma melhora da saúde? Atualmente é considerado sedentário a pessoa que faz menos de 3 vezes por semana. Então, se você faz ali um exercício físico 2 vezes na semana, você ainda é sedentário. Então, é no mínimo 3 vezes na semana, né? Então, lembrando que a nossa semana é de domingo a domingo. Então, às vezes as pessoas falam, de segunda a sexta eu vou 3 vezes, eu fui mais do que não fui. Não, sábado e domingo também faz parte. O seu corpo não sabe o que é sábado e domingo. Então, é pelo menos 3 vezes. Eu recomendo o ideal aí de 4 a 5 vezes por semana. E se não consegue, por exemplo, fazer academia, fazer qualquer outro tipo de atividade, como o senhor disse, a própria caminhada já é um início, né? Já pelo menos já está ali caminhando, literalmente. E assim, a gente pode também, assim, eu sei que muitas pessoas têm o dia a dia muito corrido. Então assim, mas o nosso corpo tem que ser uma prioridade. Só que a gente também pode fazer com medidas ali dentro de casa ou para ir para o trabalho. Então você trabalha num prédio, no 2º andar, sobe a escada. Em vez de usar o elevador, vai de escada. Ou em casa, você trabalha 10 minutos caminhando do trabalho, da sua casa para o trabalho, vai a pé para o trabalho. Então isso são formas de você já ir estimulando a sua circulação e trocar os hábitos ruins, né? Uhum. Doutor, por falar em hábitos ruins, assim, agora voltando um pouquinho na questão da alimentação, o modo de preparo dos alimentos também tem influência sobre a questão? Sim, né? Porque se a gente pegar, eu só como alimento bom, mas vai lá, pega a couve-flor e frita, pega o frango e faz empanado na farinha e frito no óleo quente. Então isso aí você está transformando um alimento que seria bom numa forma ruim de comer. Então isso faz total diferença. Então a gente tem que evitar as frituras, né, os alimentos muito gordurosos. Às vezes você pega a carne de porco, ela é uma carne que todo mundo meio que tem um preconceito com ela. Mas se você tirar a parte gordurosa dela, existem pedaços da carne de porco que não tem tanta gordura que não vai ser tão prejudicial. Agora não pode usar a fritura que aí a gente prejudica muito. Doutor, para a gente finalizar aqui, o que a gente pode deixar de orientação, principalmente, né, agosto, a campanha Azul Vermelho, ressaltar essa importância para o pessoal cuidar da saúde vascular também? Então, é muito importante isso que a gente está falando tudo aqui. Então, a gente precisa tentar manter uma alimentação mais regrada, né? Não precisa ser mudanças drásticas, mas assim, de pouquinho em pouquinho a gente consegue ajustar isso. Atividade física é fundamental. Eu sempre falo que assim, a nossa atividade física de hoje vai ser a nossa independência no futuro. Então, se a gente faz um exercício hoje, a gente vai se tornar independente no futuro, não vai depender de ninguém. Isso é muito importante para a nossa circulação e a gente precisa mexer naquilo que a gente consegue, né? Que é tirar os fatores de riscos que a gente consegue mexer. E para as pessoas que têm uma predisposição genética e já têm uma doença inicial instalada, é muito importante que você faça um check-up periódico, se antecipe ao problema. Tá certo. Dr. Rafael Palhares, cirurgião vascular, muito obrigada por atender a nossa equipe, por trazer esses esclarecimentos para a gente. E eu que agradeço. Obrigado aí pela oportunidade de falar de prevenção, que é o que todo mundo precisa fazer. A gente agradece, espero que tenhamos outros assuntos aí que a gente possa vir muito mais vezes aqui conversar com o senhor. Com certeza, vamos estar por aqui. E a gente agradece também vocês que estiveram conosco até aqui
Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para saber tudo que nós estamos produzindo por aqui, porque tem muita coisa bacana. O Você Saúde volta na próxima sexta-feira com outros esclarecimentos para vocês, com outros temas. Um grande abraço, até lá!